A grande sacada desses indicadores é que, normalmente, o ponto onde mais pessoas estão pensando em vender, onde mais pessoas estão desesperadas, mais pessoas estão com medo, é o ponto máximo de eficiência para você ter boas compras, compras com boa relação risco-retorno. Bitcoin já chegou ao fundo das suas correções e a partir de agora teremos somente altas ou não? Vamos ter mais quedas pela frente? Para responder a essa pergunta e muitas outras, eu vou conversar com o Pablo Granier, da Investidor Moderno, um dos maiores especialistas em Bitcoin e criptomoedas do Brasil. E quero saber qual que é a visão do Pablo para esse momento. É a série Bitcoin, chegamos ao fundo? Antes de chamar o Pablo aqui para o nosso vídeo, eu quero pedir para você entrar no meu grupo do Telegram. É o grupo que mais cresce no Brasil sobre Bitcoin e criptomoedas. Gratuito, todos os dias eu mando análise sobre o que está acontecendo no mercado. É o primeiro link aqui embaixo na descrição. Entra lá e agora vamos ao papo com o Pablo. Com vocês agora, Pablo Granier, fundador do Investidor Moderno. E aí, Pablo, tudo bem? Saudações a todos, é um grande prazer estar aqui, Bernardo, no canal da IUB. Cara, muito legal estar aqui, agradeço a participação, espero que eu consiga agregar. Com certeza, obrigado você pelo seu tempo. Finalmente deu certo, né? Porque a gente enrolou um pouco, mas finalmente deu certo. E já vou começar bombástico, tá? Já vou começar com aquilo que todo mundo quer saber, ninguém tem a resposta, mas chegamos ou não chegamos ao fundo do Bitcoin, Pablo? Boa, Bernardo, essa é a pergunta do milhão, né? Do bilhão, eu tenho dito que é a pergunta do bilhão, na verdade. Ou trilhão, né? Pois é. E, assim, eu acredito que o primeiro ponto que a gente precisa entender é que ninguém realmente sabe se a gente chegou no fundo e que a gente não necessariamente precisa saber onde é o fundo ou o topo para ganhar dinheiro no mercado. Pelo contrário, eu acredito que o que a gente precisa é ter uma estratégia, entendendo as probabilidades desse fundo ainda não ter chegado, e aí pensando não só nos trades de curto prazo, que eu vi que você usa muito análise técnica, análise gráfica, mas também como estratégia de investimento, né? Então, eu espero abordar hoje que a gente não necessariamente precisa saber se o fundo chegou ou não para a gente ganhar dinheiro no longo e no curto prazo também. Mas eu achei essa resposta meio sabonetada, hein? Eu quero saber, para Pablo Granier, chegamos ou não ao fundo do Bitcoin? Legal, posso compartilhar a tela aqui então? Já está compartilhando? Claro. Legal. Então, assim, primeiramente, eu acho que é importante a gente começar com uma análise técnica básica, né? Já que a partir dessa análise técnica a gente pode estimar algumas probabilidades em relação a se esse fundo chegou ou não. Um primeiro ponto que eu gostaria de destacar aqui é que a gente está lutando por um fundo muito importante, é justamente o fundo aqui que a gente deixou lá em 17.600, né? E esse fundo a gente conseguiu segurar num primeiro reteste que a gente teve nessa semana aqui do dia 5 de setembro, e agora a gente está retestando novamente próximo a ele. É um fundo muito importante para mim, já que a gente tem muito volume nessa região, e se a gente perder esse fundo aqui, eu imaginaria um desespero no mercado e grandes oportunidades para a gente acumular. Então, ao mesmo tempo que a gente está num ponto decisivo hoje, né, já que amanhã a gente vai ter a divulgação da taxa de juros do Fed, eu acho que amanhã a gente já pode ter essa nossa resposta. Afinal, se esses juros vier acima do esperado, né, a maioria do mercado, aí mais de 80% está precificando em 0,75%. Se ele vier em 1, que os outros 18% estão precificando, eu acho que a gente já pode perder esse fundo, tá bom? Eu, como você, estou acreditando que vai vir em 0,75. Isso pode ter um impacto positivo no mercado para a gente não perder o fundo essa semana. Porém, o que mais vai pesar, como pesou aí nos últimos discursos, é o Jerome Powell, né? O que ele vai falar depois que eles anunciarem a taxa de juros? Esse discurso já pode, para mim, dar dicas aí se a gente vai romper esse fundo dos 17.600 ou não, tá? Legal. E aí, claramente, a gente teria que olhar minimamente para um rompimento do Bitcoin dessa região aqui de resistência nos $20.200. Se a gente romper esses $20.200, eu imagino semanas para frente melhores. Se a gente continuar abaixo dessa região, me parece inevitável a gente romper esse fundo, minimamente para captar um pouco da liquidez que deve estar abaixo dele, né? O que seria essa liquidez? Muitas pessoas usam só análise técnica, eu gosto de ter uma visão também da análise de sentimento do mercado.
É uma visão mais voltada para o que os players estão fazendo. E não só os pequenos players, mas principalmente os grandes players, né? As baleias, as famosas baleias. E muitas vezes, quando a gente tem rompimentos de fundos importantes, como é dessa região dos 17.600, que a gente está aí há 3 meses acima, a gente começa a ver muitas sardinhas se desesperando e vendendo abaixo desses fundos. Algumas porque realmente se desesperaram, outras porque estão com os stops, estão com pontos de liquidações bem abaixo dessa zona. Então, eu acredito que se a gente vier aqui, a gente tem uma boa chance também de formar uma armadilha. A gente precisa ficar de olho no price action desse potencial rompimento para, se a gente voltar rápido, a gente poder ter feito essa armadilha e a partir daí ter uma perspectiva um pouco melhor para o mercado. Então, eu acredito que tudo vai depender de 2 fatores principais. Primeiro, a divulgação dos juros amanhã nos Estados Unidos e o discurso de Jerome Powell. E depois, se a gente realmente romper esses 17.600, se a gente vai conseguir captar essa liquidez das sardinhas e se as instituições vão ter força para fazer um fundo duplo a partir daí e a gente retomar uma alta. Então, esses são os 2 principais fatores que eu estou levando em consideração aí para essa semana decisiva. Legal. O nosso vídeo vai acabar saindo depois da própria reunião do Fed, mas é importante, acho legal que você trouxe, porque realmente o mercado, e não só Bitcoin e cripto, né, mas o mercado de renda variável internacional está muito baseado atualmente no juro americano, a maior economia do mundo, os mercados de capitais mais importantes do mundo, e aí os juros têm sido fundamentais para essa leitura. Agora, uma provocação aqui. Ainda que amanhã, de novo, esse vídeo vai ser publicado depois da reunião, mas ainda que a gente tenha uma divulgação em linha com o que já era precificado pelo mercado de 0,75, você não acha que ainda está muito cedo para essa galera que está dizendo que o fundo já... Então vamos supor que veio em 0,75%, já está precificado, o mercado reage com certo otimismo. Só que a gente tem que lembrar que o juro tem sido uma reação, nem sempre é assim, mas o juro tem sido uma reação ou uma contra-reação para a inflação. Então o que eu tenho batido muito na tecla é, não adianta olhar só o juro, o mais importante na verdade é olhar a inflação, porque se a inflação não cair, o juro não vai cair. A inflação não deu nenhum sinal ainda de... Inflação americana, né? Nenhum sinal ainda de abrandamento, por assim dizer. Então você não acha que ainda está muito cedo para a galera contar a vitória, ou cantar a vitória, na verdade? Sim, eu acho, Bernardo. E eu acho que a principal prova disso foi o que aconteceu, né, com a divulgação do CPI na semana passada. Eu acho que esse candle aqui não mente, né? A gente estava com o mercado todo esperando aí uma inflação, uma deflação, na verdade. A gente veio aí um pouco pior do que o esperado, uma inflaçãozinha, e a partir daí a gente teve um candle no S&P 500 que a gente não via desde a pandemia, né? A gente teve uma queda daquelas, cerca de 5% num dia. E isso prova para a gente que talvez o mercado estava muito otimista, esperando que o topo da inflação tinha chegado. O CPI na semana passada foi uma prova de que não chegou. E se continuar esses dados vindo piores do que o esperado, é de se esperar que a gente tenha aqui uma queda também, uma continuação da queda no S&P 500, já que... E essa queda deve fazer o Bitcoin continuar caindo, né? A gente está completamente correlacionado aí já há muito tempo, mas em especial esse último movimento desde o CPI, o Bitcoin e o S&P estão praticamente iguais, né? Se a gente comparar os dois aqui, a gente pode ver que ambos estão indo bem parecidos, né? É claro que o Bitcoin é mais volátil, o Bitcoin ele sobe mais e cai quando o S&P 500 sobe, e ele também cai mais quando o S&P 500 cai, né? Então, a gente teve, antes do CPI, um otimismo do mercado com a divulgação. Essa linha laranja aqui é o próprio Bitcoin, tá? O gráfico aqui é do S&P 500, dos futuros. A gente vê também com a divulgação do CPI uma queda, e desde lá muito semelhante, né, os dois gráficos aqui. O Bitcoin só caindo um pouco mais, porque realmente ele é mais volátil, né? Então, se a inflação não tiver chegado no topo realmente, o que está dando indícios, é um sinal de que a gente pode ter mais quedas aí no mercado de criptomoedas, já que a correlação que a gente está tendo com o mercado acionário dos Estados Unidos, né? E, na verdade, todos os mercados globais estão muito correlacionados, né? Essa aversão ao risco muito grande que a gente está tendo, por causa da inflação, por causa das guerras, por causa desse tanto de problemas que estão acontecendo no mundo. Então, isso pode fazer a gente simplesmente continuar a nossa tendência de baixa, né? Então, eu acho que sim, eu acho que é cedo para contar a vitória, e justamente por isso,
eu acho muito importante que a gente tenha caixa para aproveitar as oportunidades, caso a gente realmente veja tudo piorando, para a gente conseguir comprar o Bitcoin barato, né? Caso ele vá realmente romper esse fundo. Legal. Agora, uma outra provocação. Onde que você acha, momento bola de cristal total, né? Palpite, mas onde que você acha que poderia ser um fundo aí do Bitcoin se a gente perder os 17 mil? Porque eu sei que você, como eu, não gosta muito desse papinho que a galera usa de, putz, média de 200 semanas nunca fica abaixo da média de 200 semanas. Foi lá e perdeu. RSI semanal, não sei o que, nunca fica abaixo, foi lá e perdeu. Topo de 2017, do ciclo anterior, nunca fica abaixo, nunca nem tinha voltado do topo anterior, né? Não só voltou, como já está abaixo há bastante tempo. Eu não gosto desses discursos porque justamente para mim são pessoas que não conseguem enxergar e entender o momento macroeconômico. E vem aquele papo de, putz, Bitcoin é descorrelacionado, Bitcoin é descentralizado, Bitcoin não depende dos outros ativos. O que está se provando, na verdade, é que não. O Bitcoin ele é correlacionado, pelo menos até agora. No futuro a gente não sabe. Tomara que ele, em algum momento, atinja a descorrelação. Mas hoje ele é muito correlacionado. Mas especulação total, onde que você acha que poderia, eventualmente... Eu não sei nem se você faz esse tipo de estudo, mas onde você acha que eventualmente poderia ser um possível fundo do Bitcoin? Legal, Bernardo. Assim, primeiramente, eu acredito que essa questão da correlação do Bitcoin é algo natural a toda essa aversão ao risco que a gente está vivendo, e muitas pessoas pintam isso só como algo negativo. Na verdade, eu acredito que isso é algo até positivo no longo prazo, né? Afinal, as próprias ações elas têm uma tendência secular de alta, e se o Bitcoin continuar correlacionado a elas, no sentido que, quando as ações sobem, o Bitcoin sobe muito mais. Quando ele cai, mesmo ele corrigindo mais, ele continua acima do que, subindo mais do que as ações, a tendência do Bitcoin é performar melhor. Então, não necessariamente essa correlação é algo ruim. É claro que quando está tudo caindo, né, é difícil pensar dessa maneira. Sim. Mas no longo prazo, eu não diria que é algo tão ruim. Até quando a gente olha, por exemplo, o Corona Crash, né, quando a gente teve o nosso crash aqui, a gente pode ver que o Bitcoin, desde lá, ele está subindo aí 442%, enquanto o próprio S&P 500, ele, desde o Corona Crash, está subindo aqui cerca de 76%. Então, é o Bitcoin muita diferença, né? Então o Bitcoin, essa correlação não necessariamente é algo ruim. Tá? E falando então sobre onde esse fundo pode ser feito, a gente não gosta muito, como você, de ter um indicador para ditar o fundo, né? Seja uma média, seja uma RSI, seja qualquer um desses indicadores. A gente prefere analisar o que está acontecendo no mercado naquele momento. E um detalhe é que, nos últimos anos, em especial nesse, a gente está tendo que ter um olhar para a macroeconomia e um olhar para o que está acontecendo no S&P 500. Sim. Mas esses indicadores de sentimento, que eu vou passar para vocês, e é a maneira, ao meu ver, uma das melhores maneiras da gente tentar entender onde esses fundos estão sendo formados, eles também existem para o mercado acionário americano. E a grande sacada desses indicadores é que, normalmente, o ponto onde mais pessoas estão pensando em vender, onde mais pessoas estão desesperadas, mais pessoas estão com medo, é o ponto máximo de eficiência para você ter boas compras com boa relação risco-retorno. Legal. Então, eu diria que o fundo do Bitcoin, ele não necessariamente vai estar numa média ou em um ponto $14 mil, $12 mil. Eu diria que esse fundo ele vai estar no ponto onde mais pessoas, entre aspas, desistirem do Bitcoin. E, de maneira prática, eu tenho alguns indicadores que eu consigo ver quando essas pessoas estão desistindo. Né? O primeiro indicador, que sei que você conhece, muitas pessoas conhecem, é um indicador bem simples, mas eu gosto dele porque ele coloca sem muita técnica, né? O que os indicadores de sentimento são, né? Que é o Fear and Greed Index. Então, quando a gente vê que tem muitas pessoas com medo, é um sinal de que a gente pode estar chegando próximo do fundo. Quanto mais próximo a esse indicador tiver, maior a oportunidade para mim e provavelmente mais próximo do fundo a gente está. Então, esse é um indicador bem subjetivo, né? Que a gente tem várias métricas aqui, como volatilidade, dominância, o próprio price action, mas esse é um indicador
subjetivo. Se a gente pega outros indicadores que a gente tem acesso atualmente, são indicadores mais objetivos que podem dar dados para a gente que corroborem melhor se a gente chega num fundo ou não. Então, eu vou falar rapidamente de 4 indicadores aqui que a gente utiliza todos os dias para fazer operações no curto e no longo prazo. Tá? Esse primeiro indicador aqui é o indicador de liquidações. Ele mostra quando as pessoas que estavam nos futuros estão tendo que fechar as operações forçadamente, porque elas não tinham margem para manter essas operações. Ou seja, as pessoas estão sendo liquidadas, elas estão perdendo todo o dinheiro da operação delas ou todo o dinheiro que estava na conta dos futuros dela. Normalmente, quando mais pessoas perdem, é o ponto de fundo. Né? Uma das maiores liquidações da história foi na região ali do Corona Crash, justamente porque quando a pessoa ela é liquidada, ela tem que vender. Sim. Se ela tem que vender a preços que em muitos momentos, como o Corona Crash, são até irracionais, né? Vender Bitcoin abaixo dos $4.000, chegaram a vender lá, quem que você acha que está comprando lá? As grandes instituições. Então, os momentos onde as pessoas são liquidadas são momentos onde normalmente a gente tem fundos. Quanto mais a liquidação aqui, mais eu vou acreditar num fundo. Nesse momento, a gente pode ver que a maior liquidação foi justamente ali quando a gente estava caindo e chegou ali na região dos $20.000 a primeira vez. Para eu acreditar num fundo forte, eu vou querer ver uma liquidação superior a essa aqui, que foi de $150 milhões. Se eu pego um agregado de algumas exchanges aqui. Sim. Legal. Outro indicador muito legal que a gente utiliza também é a compra e venda a mercado. Né? Então, a liquidação ela faz as pessoas venderem a mercado, mas você não necessariamente tem que ser liquidado para vender. Então, para mim, um ponto onde mais pessoas estiverem vendendo ao mercado também vai ser um ponto de fundo. Tá? A gente teve um dos maiores pontos da história aqui, nesse dia que a gente teve o CPI, né? mas obviamente que a notícia impactou. Para eu acreditar num fundo, eu vou gostaria de ver também um grande número de bitcoins sendo vendidos aqui, tá? Principalmente na Binance Futures, que é a principal exchange em liquidez. Por exemplo, aqui no dia, a gente teve mais de 1 milhão de bitcoins sendo vendidos dentro da exchange no dia do CPI. Né? Então, eu gostaria de ver números superiores a esses. Outro indicador muito bom que a gente utiliza aqui para isso, long short ratio, mostra a proporção entre longs e shorts do mercado. Então, não necessariamente eu quero ver que a gente tenha muitas pessoas shortando no fundo, porque isso é difícil. Mas eu gostaria de ver muitas pessoas que estavam em long sendo liquidadas. Não porque eu gostaria, obviamente é ruim as pessoas claro. de fechar, mas é justamente quando as pessoas desistem das operações de long delas, é que normalmente a gente tem a melhor oportunidade. Né? Afinal, você já deve ter ouvido falar que a maioria dos traders perdem. Né? Sim, total. E se está todo mundo apostando na alta, é de se esperar que a gente tenha mais queda para essas pessoas desistirem. E aí, quando não tiver tanta gente assim, a partir daí a gente voltar a subir. Então, o long short ratio atualmente ele está acima de 2, 2,4 na verdade, o que dita que tem 2,4 longs para cada short no mercado. Isso ainda é um fator de risco muito grande para a gente. Muita gente otimista, né? Muita gente otimista. Não só no Bitcoin, mas nas altcoins também. Lembrando que a gente está gravando aqui às vésperas da reunião do Fed, né? De novo, o vídeo vai ao ar depois. Mas às vésperas da reunião do Fed, que historicamente é um grande momento de volatilidade, a galera longando pra caramba, né? Então, ao invés de preservar capital, ir um pouco mais devagar, sem saber o que vai sair da boca do Fed amanhã, da boca do Powell, a galera não, entra comprando pra caramba pra querer tomar risco, né? Exatamente. E outro fator interessante aí, que a gente pode ver justamente o que você acabou de falar, é que nesse momento a gente tem cerca de 117, 118 mil bitcoins aqui em contratos futuros abertos dentro da Binance Futures. Historicamente, isso é bem elevado. Tá? Se a gente olha aqui no passado, pode ver que a gente está num patamar assim, muito elevado. Então, outro ponto aqui para a gente acreditar num fundo. Seria bom a gente ver uma queda forte desses contratos aqui, porque isso mostraria pessoas desistindo da alta e muitas pessoas que estavam em short, né, realizando lucro, digamos assim. Então, quando a gente tem uma queda forte dos contratos, é um sinal que muitas pessoas tomaram decisões. Normalmente, quando essas decisões são tomadas em momentos extremos, são decisões erradas. Então, resumindo, eu gostaria de ver muitas pessoas tomando decisões erradas, vendendo Bitcoin
a valores bem baixos. E quando a gente vê tudo isso, a gente vai, obviamente, atualizar a Investidor Moderno, falando, acreditamos num fundo agora. Né? Mas, nesse momento, a gente ainda não tem assim, muitos fatores para acreditar nesse fundo, a não ser que a gente comece a demonstrar força rompendo para cima, e a partir daí esses indicadores comecem a melhorar. Né? Então, a gente fica assim, vou manter muito caixa para comprar quando esse fundo, com todos esses indicadores apitarem, ao mesmo tempo que eu não fecho os olhos para uma possibilidade de, se a gente começar a romper para cima com os indicadores melhorando, a gente embarcar uma nova tendência de alta que o Bitcoin pode formar. Legal, boa. Obrigado aí pela análise. Uma dúvida. Cara, você passou pelas quedas de 2018, né? Você passou lá pela grande capitulação de 2018. Não sei se você já fazia vídeo naquela época, acho que não. Mas você vê... O que você vê de comparação ou de diferença entre 2018 e agora? Porque foi muito emblemático lá em 2018, depois de o preço ter lateralizado lá durante meses e meses e meses, em 2 semanas despenca 50%, né? Cai lá dos 6 mil para 3 mil. E aquilo foi realmente, aquilo teve todas as características de uma capitulação final, que também teve em 2015, né? E agora, pelo que você disse, e é o que eu também tenho visto, a gente não tem ainda indícios dessa tal de capitulação final, né? Seja pelo montante de perdas, seja por indicador técnico, indicador de sentimento, parece que ainda não chegou, que não precisa chegar necessariamente, né? O mercado muda, o mercado evolui, mas parece que a gente não viu ainda essa tal da capitulação final. Exceto pelas perdas lá em maio por conta de Luna, que teve recorde histórico de prejuízo realizado, mas para mim foi muito mais uma peculiaridade, um pânico de Luna e não uma questão do próprio ciclo do Bitcoin ou aspectos do S&P macroeconômicos. Mas voltando à pergunta, o que você vê de semelhança ou diferença entre 2018 e agora? Cara, eu vejo muita semelhança, e principalmente em relação às certezas no mercado. À medida que o preço ele vai caindo, vai formando novos fundos, a gente começa a ver muitas pessoas decretando que o fundo vai ser em determinado ponto ou que o fundo já chegou, ao mesmo tempo que a gente começa a ver muitas pessoas falando que o fundo não está nem próximo de chegar, que o Bitcoin vai a 12, vai a 10, vai a 4, hoje até 4 eu vi. Então, uma coisa que eu vejo assim, como muito semelhante é que as pessoas, quanto mais incerteza a gente tem, quanto mais a situação vai ficando ruim, mais certas elas estão do que vai acontecer. Isso é muito perigoso, porque como eu falei lá no começo, ninguém sabe onde é o fundo. Então, para mim, esse é um momento onde a gente deveria estar, se já não tem, deveria estar utilizando da nossa estratégia para fazer boas compras, ao mesmo tempo que a gente entende que a gente precisa sobreviver. Né? Então, a gente precisa ter caixa para comprar mais abaixo. Então, essa certeza, ela é muito ruim, tanto para quem está gritando fundo já, que se cair mais vai ficar desesperado, Sim. quanto para quem está falando que vai cair, vai continuar caindo, e que não compra, e só vai comprar quando chegar ao fundo, que ele tem certeza que sabe, né? E você também já viveu, né? Então você sabe que quando a gente estava lá nessa capitulação final, Bitcoin 4, indo lá próximo dos 3, todo mundo tinha certeza, todo mundo assim, né? O pânico geral dizia que a gente ia a 2, que a gente ia a 1. E eu sei que a grande maioria dessas pessoas não comprou, ficou esperando mais, né? E perdeu o bonde, né? Exatamente. Eu comecei os vídeos no canal da Investidor Moderno em 2019, mas em 2019 a gente também não estava ali. Foi bem assim, foi bem onde a gente estava nessa capitulação, né? Ali, no final de 2018, começo de 2019. E eu lembro muito disso, sabe? Das pessoas falando que o Bitcoin já era, eu compro nos $1.000, e eu vejo muita semelhança com isso, né? Principalmente de muitas pessoas pessimistas que têm certeza que o preço vai despencar e, cara, essas pessoas provavelmente não vão conseguir comprar. Vão ficar esperando o fundo, vai mais, e não vão conseguir. Então, o ideal é que tenha uma estratégia para fazer isso. E outra coisa que me preocupa muito é a relação do mercado com as altcoins. Sim. Porque a gente está aqui tendo uma baita oportunidade de comprar Bitcoin. Chegou a cair 75%, agora está caindo mais de 70% da máxima. E as pessoas estão olhando para, na maioria das vezes, altcoins que não têm muito valor. Apesar de eu gostar de algumas altcoins, eu acho que nesse momento de incerteza, o ideal
eram pessoas olharem mais aqui para o Bitcoin e não é o que a gente vê. A gente vê uma dominância extremamente baixa, assim como a gente teve lá na capitulação, assim. Né? Então, quando a gente olha, na capitulação não, mas na máxima, né? Na máxima do Bitcoin, quando a gente estava lá no começo de 2018, estava todo mundo olhando para o Bitcoin, olhando para as altcoins. Então, a gente começou a cair justamente para a turma falar, opa, as altcoins não são o ideal. O ideal é que a gente olhe mais aí para o Bitcoin, a principal criptomoeda. Isso aqui, para mim, é um fator de risco muito grande, sabe? É um fator de risco que o ideal para as pessoas nesse momento era estarem olhando para o Bitcoin, elas estão olhando para as altas, o que pode realmente causar aí mais quedas. Então, isso é um fator de preocupação que eu tenho também em relação a isso e que sempre foi assim, né? As pessoas sempre olharam muito para as altas e altas, algumas delas que nem existem mais, em detrimento do Bitcoin. É a ganância, né? É a ganância e esse desespero por enriquecer, né? Cara, vou te mostrar, posso te mostrar uma coisa aqui, um estudozinho que eu fiz aqui, deixa eu compartilhar minha tela. Super obrigado aí pelo que você compartilhou. Deixa eu colocar aqui só para... porque assim, eu sou um pouco mais, como que eu posso dizer? Não apocalíptico, mas um pouco mais preocupado assim com o momento de ciclo, sabe? Eu peguei uns printzinhos aqui. Uma coisa que eu não vi ninguém falar é o seguinte, quando você vê, eu tirei os prints, então quando você vê a inclinação da valorização do Bitcoin na história, ele está ficando cada vez menos íngreme, né? E a gente chegou num ponto lá entre abril e novembro, pela primeira vez na história, de um topo duplo no mensal. Isso nunca tinha acontecido na história do Bitcoin, né? E para mim, assim, a galera acha que isso é o fim do mundo. Para mim é só um ativo que subiu muito e muito rápido e precisa respirar, precisa resfriar antes de voltar a subir, sabe? Não tem nenhum problema com o ativo. As bolhas, as pessoas acham que um ativo que tem uma bolha, que passou por uma bolha, tem algum problema no ativo. O mercado imobiliário americano passou pela bolha de 2008, as pessoas continuam morando em imóveis, em prédios, em apartamentos, etc. Então, a bolha não diz respeito ao ativo, a bolha diz respeito ao preço, né? Mas, assim, eu vejo alguns pontos de uma perda de ímpeto comprador e talvez uma correção mais forte do que muita gente espera, sabe? Esse, para mim, é um primeiro ponto. Quando a gente vê os topos cada vez menos íngremes, até chegar num topo duplo, que nunca aconteceu na história, talvez a gente precise de uma correção mais forte do que muita gente espera, sabe? De novo, pura especulação. Uma outra coisa que aqui eu coloquei assim, para onde que poderia ir, né? Não de preço, mas talvez a gente comece uma correção mais forte. Aqui Elliott, eu sei que você não gosta muito, eu também não curto muito, mas eu dei uma olhada nisso. A onda 3 tinha que ser maior tinha que ser maior de todas, aqui não é exatamente maior. Mas uma outra coisa que eu vi é o seguinte, eu sei que você não gosta de RSI, mas eu dei uma olhada e todos os ativos na história da sua existência praticamente, todos os ativos, exceto tipo Facebook e Amazon, que são muito recentes, todos os ativos já bateram no 30 do RSI no mensal alguma vez da sua vida. E na verdade, assim, de novo, o RSI é um indicador de movimentação de preço, de velocidade de preço. Então cair não tem a ver com o ativo ser ruim, o ativo só respira depois de uma grande alta, né? Então aqui, por exemplo, o S&P, isso aqui é o S&P, vários toques lá no 30, Nasdaq, Apple, Microsoft uma vez, Vale aqui no Brasil, ExxonMobil, uma das empresas mais antigas do mundo, China Mobile, também uma das mais importantes da China, todos os ativos alguma vez da sua história veio para o RSI no mensal. E de novo, não é que o RSI no mensal em 30 é o fundo, não é nada disso. Mas assim, depois de subir tanto quanto o Bitcoin subiu, em algum momento da sua história o RSI no mensal vai esfriar. Isso é óbvio que vai acontecer. Não sei se agora, daqui a 10 anos, daqui a 50 anos, mas alguma vez na história isso vai acontecer. E aí hoje o RSI no mensal do Bitcoin está em 41. E aí fazendo esse estudozinho, é uma coisa que me chamou a atenção, sabe? De novo, o preço lá fazendo essa curvatura, né? Fazendo topo duplo pela primeira vez na história. RSI mensal que todos os ativos praticamente na história já voltaram para respirar um pouco. Bitcoin nunca respirou. Nem dá para pôr no gráfico. O RSI mensal em 30 seria menos 18 mil dólares. Nem dá para encontrar isso no gráfico hoje. Mas é uma coisa que eu tenho visto e não vejo pessoas falando sobre, o negócio valorizou tanto que precisa... Deixa eu parar de compartilhar aqui para te ver.
O negócio valorizou tanto que precisa respirar. Não quer dizer que o ativo é ruim. Quando eu falo isso, as pessoas falam, mas o Bitcoin é diferente das ações. O Bitcoin é o melhor ativo do mundo. O Bitcoin é muito melhor do que as ações. Eu falei, cara, não tem a ver uma coisa com a outra. O RSI é um indicador de velocidade e todo ativo precisa respirar em algum momento. É normal isso. Enfim, eu fiz esse estudo. Não sei se você já tinha dado uma olhada em alguma coisa assim, mas eu achei emblemático, sabe? E talvez realmente tenha acabado um pouco a força compradora de agora, precisa respirar para no futuro voltar a valorizar 50 mil por cento, 30 mil por cento, bater 1 milhão. Ninguém está falando do ativo, o ativo é incrível. Mas a gente tem que reconhecer que talvez esteja desacelerando um pouco por tudo que está acontecendo, etc. E pela própria natureza da valorização que teve nos últimos anos, né? Mas não sei o que você acha. Achei muito legal aí o estudo. Em relação ao RSI, Elliott e tal, eu já usei muito, respeito muito, tanto o indicador quanto a escola de análise. A gente usa hoje quase como que naturalmente no price action, sabe? Tá embutido, né? Tá embutido, exatamente. E eu achei muito interessante o estudo, né? Inclusive, eu reparei que no mensal o RSI do Bitcoin tá tipo na mínima, né? Tá na mínima da história. E é interessante, né, a gente tirar um pouco da paixão que a gente tem por qualquer ativo e realmente trazer uma perspectiva, como você trouxe, uma perspectiva mais de movimentação do preço mesmo. Então, eu acredito que a gente pode sim ter uma queda do RSI, principalmente se a gente tiver um S&P 500 tendo outro crash, como foi ali em 2008, né? Ou uma bolha como a bolha das .com, se tiver outra coisa desse tipo, eu imagino que o Bitcoin possa cair muito, e justamente por isso é importante a gente entender a questão da diversificação do nosso patrimônio como algo que não necessariamente eu posso colocar tudo em Bitcoin. Total. Mesmo eu acreditando muito no ativo, mesmo eu tendo grande parcela dos meus investimentos em Bitcoin, essa parcela não pode chegar a me dar assim, aquele riscozinho de ruína que Taleb diz, né? Então, tirar um pouco da paixão é importante, e eu acho que diversificar é fundamental para a gente não passar por esse risco de ruína, caso a gente tenha aí um bear market durando mais muitos anos, um Bitcoin com RSI no mensal no 30, né? Então, é importante diversificar também. Esse estudo, eu acho que ele mostra isso muito bem. Legal. Pablo, super obrigado pela participação, obrigado pelo seu tempo, parabéns pelo trabalho. Galera, sigam o Pablo, Investidor Moderno, que ele faz muito conteúdo bom. E deixa uma mensagem final aí para a galera. Muito obrigado, Bernardo. É um grande prazer estar aqui, te acompanho já há anos. Um dia você vai lá no Investidor Moderno também, para a gente fazer algo legal lá. E um recado final, eu diria que seria para as pessoas terem uma estratégia não só de longo prazo, mas também de curto prazo, né? Afinal, as pessoas acham que você tem que escolher entre ser investidor ou ser trader. E, na verdade, essas duas coisas, elas confluem muito bem. Então, nós estamos num momento onde a gente está tendo grandes oportunidades, podemos ter oportunidades ainda maiores de comprar um ativo escasso, como é o Bitcoin, um grande ativo, assim como essa tendência de baixa está dando grandes oportunidades para a gente shortar várias moedas. Para quem não sabe, fazer uma operação vendido, né? Aproveitando a baixa também para faturar nesses tempos que são mais difíceis mesmo. Então, a minha dica final seria que não existe o correto entre investidor ou o trader. Seria que o ideal é você unir esses dois mundos, ou escolher um dos dois, mas unir os dois mundos, eu acredito que você tem ainda mais as probabilidades a seu favor para você ter sucesso aí, consistência no longo prazo nos investimentos. Legal, cara. Super obrigado mais uma vez. Um abraço e até a próxima. Um abraço, muito obrigado. Valeu. E aí, de tudo que o Pablo mencionou, do que você mais gostou, o que fez mais sentido? Comenta aqui embaixo. Quero pedir também para você deixar nos comentários sugestões de próximos convidados. Quem que você quer ver aqui no canal, na nossa série especial Bitcoin, Chegamos ao Fundo? Para responder a minha pergunta se o Bitcoin chegou ou não chegou ao fundo das suas correções. Quero te ver no grupo do Telegram, o primeiro link aqui embaixo na descrição do vídeo. E quero pedir para você deixar o seu like, compartilhar o vídeo, se inscrever no canal para receber todos os conteúdos. Se você quiser investir usando a corretora que eu tenho utilizado, abra a sua conta na Bybit. É a corretora com as taxas mais baixas atualmente no mercado.
Taxa zero, inclusive, até dezembro para os seus investimentos no mercado à vista. O link está aqui embaixo na descrição. Muito obrigado, um abraço e até a próxima. Tchau! Tá aparecendo aqui ao lado um vídeo que eu fiz dentro da nossa série sobre o fundo do Bitcoin com o Guilherme da Criptomaníacos. Clica para assistir agora e saber o que o Guilherme, um grande especialista também em Bitcoin, tem a dizer sobre o momento atual.